E ele fez de um só sangue toda a nação de homens para habitar sobre toda a face da terra e determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Diz Atos 17:26. No começo, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, que foram as primeiras pessoas. Essa história sobre como o mundo foi criado é essencial para entender de onde as pessoas vieram. Gênesis 1:26-27 diz: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso significa que Deus criou o homem à sua própria imagem, então ele fez tanto o macho quanto a fêmea. Este texto é forte porque enfatiza que todas as pessoas, independentemente da raça, vêm do mesmo lugar. Como Deus nos fez à sua própria imagem, todos nós temos valor e importância. Essa ideia é muito importante porque mostra que todas as pessoas são iguais desde o início. Após Deus criar Adão e Eva, o grande dilúvio, que é relatado em Gênesis, foi um ponto de virada para as pessoas. Esse terrível evento mudou a terra e as pessoas, matando todos, exceto Noé e sua família. Gênesis 7:23 diz: Assim, ele exterminou todos os seres vivos que estavam sobre a terra, incluindo pessoas, animais, seres rastejantes e aves do céu. Eles foram apagados da terra, e somente Noé e as pessoas que estavam com ele na arca sobreviveram. Sem, Cam e Jafé eram os 3 filhos de Noé. Após as águas baixarem, esses 3 homens e seus filhos e netos se reassentaram. Gênesis 9:18-19 diz: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e dessas 3 famílias, a terra inteira foi povoada. Este é um versículo muito importante, porque mostra que todas as diferentes pessoas que vivem na terra vêm dessas 3 famílias. Pessoas que eram parentes de Sem viveram no Oriente Médio e algumas partes da Ásia. Os filhos de Cã se mudaram para a África e algumas partes do Oriente Médio. Os filhos de Jafé, por outro lado, foram para a Europa e outras partes da Ásia. Essa dispersão preparou o cenário para a variedade de raças e etnias que vemos agora. Como resultado da adaptação ao seu próprio ambiente, cada grupo desenvolveu diferentes traços físicos, línguas e culturas. É o plano de Deus que essas coisas cresçam e mudem. Em Gênesis 10, que é chamado de Tabela das Nações, encontramos uma lista completa dos filhos e netos de Sem, Cam e Jafé. É uma árvore genealógica que mostra como diferentes países se originaram seguindo os filhos de Noé. Este capítulo mostra como todas as pessoas estão ligadas ao demonstrar que, embora sejamos diferentes, todos viemos da mesma árvore genealógica. As pessoas que vieram depois de Jafé foram muito importantes na disseminação da cultura para a Europa e algumas partes da Ásia. Gênesis 10:2-5 diz que Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras eram filhos de Jafé. Cada um desses filhos iniciou um grupo diferente de pessoas e um país, que eventualmente se espalhou por diferentes partes da Europa e Ásia. Pensa-se que pessoas relacionadas a Gomer se mudaram para a área ao redor do Mar Negro, que mais tarde se tornou a Europa Oriental e partes da Ásia Ocidental. Os Cimérios e os Citas, que estavam relacionados a Gomer, eram conhecidos por seus modos nômades e sociedade guerreira. Os citas eram um grupo histórico de pessoas nômades, conhecidas por serem habilidosos na equitação e no arco e flecha. Os parentes de Magog também são frequentemente associados a eles. Eles se moviam pelas estepes do que é agora o sul da Rússia e Ucrânia, alterando as sociedades e culturas com as quais se deparavam. Há muito se associa Madai aos Medos, um antigo povo iraniano que foi muito importante para o desenvolvimento da cultura persa. Uma grande parte do Império Medo era composta pelos Medos, que viviam no que é agora o noroeste do Irã.
Pessoas relacionadas a Javã estão vinculadas aos gregos. Eles eram um dos 4 principais grupos gregos. O nome Javã é frequentemente associado a eles. Filosofia, democracia e as artes eram todas partes importantes da cultura ocidental que os gregos deixaram para trás. Atenas e Esparta, entre outras cidades, tornaram-se centros culturais e educacionais que mudaram o curso da história europeia. Os antigos povos que viviam na área ao redor das montanhas do Cáucaso e da Anatólia, Turquia moderna, são frequentemente associados a Tubal e Meseque. Esses grupos negociavam e lutavam, e suas ações impactaram as primeiras sociedades da Europa e da Ásia Menor. Os trácios eram um antigo grupo de tribos que viviam em partes do sudeste da Europa, que agora são Bulgária, Grécia e Turquia. Acredita-se que os parentes de Tirás estavam relacionados a eles. Os trácios eram conhecidos por serem guerreiros ferozes e grandes artistas, e seu trabalho influenciou as culturas que viviam ao seu redor. Entre a Antiguidade Tardia e o início da Idade Média, o período das migrações, também conhecido como invasões bárbaras, foi uma época significativa para os descendentes de Jafé. Durante esse período, muitos grupos de pessoas, incluindo aqueles descendentes de Jafé, como os godos, vândalos e hunos, se movimentaram pela Europa. Isso provocou a queda do Império Romano do Ocidente e a formação de novos governos e culturas. Conforme os filhos e netos de Jafé avançaram pela Europa, muitas culturas e civilizações importantes surgiram. Essas culturas e civilizações estabeleceram as bases para a Europa moderna. Ao se moverem e se estabelecerem, eles criaram novas comunidades e compartilharam ideias, ferramentas e práticas culturais que teriam um grande impacto na África de hoje e do futuro. Gênesis 11, 1-9 conta a história da Torre de Babel, que é uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Este evento mostra como surgiram as diferentes línguas e como as pessoas se dispersaram pelo mundo. Naquela época, todos falavam a mesma língua e viviam no mesmo lugar. Para fazer um nome para si mesmos e evitar se perderem, eles decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Gênesis 11, 4-5 diz: Eles disseram: Venham, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Vamos fazer um nome para nós mesmos, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam construído. Este grande projeto mostrou a união das pessoas, mas também evidenciou seu orgulho e desejo de questionar o poder de Deus. Em resposta, Deus interveio e mudou seus planos. Deus fez como está em Gênesis 11, 7-8. Vamos descer e confundir sua linguagem, para que não se entendam uns aos outros. Então o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. A escolha de Deus em tornar a linguagem deles difícil de entender teve um grande efeito. As pessoas de repente não podiam se entender, então tiveram que abandonar seu projeto e seguir seus caminhos separados pelo mundo. Como resultado da dispersão, diferentes línguas, culturas e países se desenvolveram. Foi o início dos diversos tipos de sociedades que vemos hoje. A história da Torre de Babel destaca várias ideias fortes. Primeiro, mostra como o desejo humano é limitado quando confrontado com o poder de Deus. Mesmo trabalhando juntos, a vontade de Deus interrompeu o plano das pessoas. Isso demonstra que os esforços humanos devem estar alinhados com os planos de Deus. Segundo, mostra como surgiram as diferentes línguas. Ao tornar a linguagem deles difícil de entender, Deus garantiu que as pessoas se dispersassem e habitassem a terra, seguindo sua ordem para serem fecundos, multiplicarem-se e encherem a terra. Gênesis 9:1.
Por causa disso, diferentes sociedades e nações cresceram, cada uma com sua própria língua e modo de vida. Terceiro, a história de Babel mostra quão importante é para as pessoas conversarem e se entenderem. A confusão de línguas dificultou a comunicação entre algumas pessoas, mas também possibilitou a existência de muitas culturas diferentes. Deus planejou que as pessoas falassem diferentes línguas e viessem de diferentes países. Isso mostra quão criativo e variado é o seu mundo. A história de Jacó, também chamado Israel, e seus filhos e netos, acrescenta ao nosso conhecimento sobre de onde diferentes grupos de pessoas vieram e como se espalharam. Essas pessoas podem estar relacionadas a pessoas brancas ou aos filhos e netos de Jafé. Ele era neto de Abraão e teve 12 filhos, que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. Esta história pode ser encontrada em Gênesis 35, 22, 26. Inicialmente, os filhos de Jacó viveram na área de Canaã, mas devido à falta de alimentos, mudaram-se para o Egito. Depois disso, foram liderados por Moisés no êxodo de volta a Canaã, que se tornou a terra de Israel. O país israelita, que foi muito importante no Antigo Oriente Próximo, foi construído sobre esse retorno e assentamento. A relação entre os israelitas e outros países deixa clara a ligação com os filhos e netos de Jafé. Um fato interessante é que as pessoas casavam-se entre si e formavam relacionamentos ao longo do tempo. Por exemplo, os israelitas encontraram muitos tipos diferentes de pessoas durante suas conquistas e avanços, incluindo pessoas descendentes de Jafé. Quando se trata de genealogia, os israelitas estão principalmente relacionados a Sem. Mas, por causa de eventos passados e deslocamentos, eles encontraram e se misturaram com pessoas de outros grupos. Alguns desses grupos eram compostos por pessoas relacionadas a Jafé e que haviam se mudado para a área. A história na Bíblia mostra que os filhos de Sem, Cam e Jafé não viveram em isolamento. Eles frequentemente socializavam, negociavam e até se casavam uns com os outros. Várias histórias bíblicas mostram essa mistura de linhas de descendência. Por exemplo, durante o reinado do rei Davi, muitos soldados e amigos estrangeiros vieram para Israel. Isso incluía pessoas da linhagem de Jafé. O fato de os filisteus, hititas e outros grupos viverem em terras israelitas mostra que diferentes sociedades e linhas genéticas se misturavam. A mistura de povos também é evidenciada pelo impacto que os países vizinhos têm sobre Israel, especialmente durante os tempos de fuga e retorno. Refugiados assírios e babilônios colocaram os israelitas em contato com uma ampla gama de pessoas, o que melhorou ainda mais a troca genética e cultural. As pessoas que nasceram depois de Jafé, especialmente aquelas que se mudaram para a Europa, mudaram a genética e as culturas de muitos grupos europeus. De acordo com registros históricos e estudos genéticos, esses grupos se moveram e viveram em diferentes áreas, onde se adaptaram a diferentes climas e ambientes. Isso os levou a desenvolver características físicas, como tons de pele mais claros, que geralmente são associados aos europeus. Jó 12, 7, 10. Na Bíblia, fala sobre como tudo na criação de Deus está conectado. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão, ou fale à terra, e ela o instruirá, ou deixe que os peixes do mar lhe informem. Qual de todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de toda criatura e o sopro de toda a humanidade. Este trecho enfatiza que tudo na criação de Deus, incluindo as pessoas, é afetado por seu projeto e pelo mundo natural que ele criou. As diferentes tonalidades de pele das pessoas são um dos exemplos mais marcantes de como as pessoas se adaptam ao seu ambiente. A melanina é um pigmento que é produzido na pele e desempenha um grande papel na cor da pele.
A melanina protege a pele dos perigosos raios ultravioleta, UV, do sol. Durante longos períodos de tempo, as pessoas que viveram em lugares com muitos raios UV, como a África, escureceram sua pele para se proteger do sol. Por outro lado, quando alguns grupos se mudaram para lugares com luz solar menos intensa, como a Europa, eles não precisavam de tanta melanina. Nestes lugares, ter uma pele mais clara foi útil porque facilitou a produção de vitamina D quando não havia tanto sol. Isso é especialmente importante em locais onde os invernos são longos e não há muito sol. Ao longo de muitas gerações, a seleção natural favoreceu pessoas com pele mais clara nessas áreas. É por isso que as pessoas na Europa tendem a ter tons de pele mais claros. Esses estresses naturais foram sentidos pelos parentes de Jafé, que viviam na Europa e em algumas partes da Ásia. À medida que viviam em diferentes regiões, seus corpos mudaram para se adequar a essas condições, incluindo a cor de sua pele. Este processo de adaptação faz parte do plano de Deus para o mundo, permitindo que as pessoas vivam e prosperem em uma ampla gama de ambientes. Além da cor da pele, a forma e o tamanho do corpo são outras características físicas que mudaram para se adaptar a diferentes ambientes. Por exemplo, pessoas que vivem em lugares mais frios tendem a ser mais robustas e ter membros mais curtos, o que ajuda a manter o calor. Por outro lado, pessoas que vivem em áreas mais quentes ficam maiores e mais magras para eliminar melhor o calor. A ideia da providência divina na diversidade da humanidade é profunda e robusta, mostrando que as diferenças entre as pessoas hoje são intencionais. Conforme a Bíblia relata, eventos e o crescimento das sociedades humanas são guiados pela mão especial de Deus. Essa ideia é recorrente na Bíblia, incentivando as pessoas a acreditarem que Deus criou tudo por um motivo, incluindo as diferentes raças e culturas. Um verso-chave que resume essa ideia é encontrado em Atos 17:26. De um só fez ele todas as nações para habitar sobre toda a face da terra, e determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Esse texto sugere que Deus não apenas fez todas as pessoas do mesmo material básico, mas também planejou como elas viveriam e se desenvolveriam por toda a terra. O tempo e o lugar de cada grupo na história são planejados por Deus. Sob essa perspectiva, as diferenças entre as pessoas não devem ser vistas como resultado do acaso ou erros na história, mas como parte de um plano de Deus. As diferentes tonalidades de pele, línguas, culturas e costumes são todas partes de uma tapeçaria que Deus criou. Reconhecer que todos fazem parte da criação de Deus pode ajudar pessoas de diferentes grupos a se sentirem mais unidas e respeitosas umas com as outras. Compreender melhor essa ideia pode ser feito ao olhar para a história das nações e seus papéis na Bíblia. Há muitos exemplos na Bíblia de como Deus usou diferentes nações e povos, cada um com suas características únicas, para realizar seus planos. Por exemplo, Deus escolheu os israelitas como seu povo, mas a história deles está ligada à de muitos outros grupos, desde os egípcios e babilônios até os romanos e gregos. Quando esses países interagiam, frequentemente compartilhavam ideias, ferramentas e práticas culturais, o que melhorava a vida de todos. Por exemplo, enquanto os israelitas estavam sendo levados para a Babilônia, eles foram expostos a novas ideias e maneiras de pensar que afetaram sua fé e crescimento cultural. Para usar outro exemplo, as conquistas de Alexandre, o Grande, espalharam a cultura helenística, que ajudou o crescimento do Evangelho durante o tempo do Novo Testamento. A variedade de sociedades também pode ser vista como um reflexo da variedade de coisas que Deus criou. O mundo natural está cheio de diferentes tipos de plantas, animais e paisagens. O mundo humano também está cheio de diferentes tipos de pessoas.
A imaginação de Deus e a beleza de seu mundo são mostradas pela diversidade das coisas. Isso mostra que a imagem de Deus não está limitada a uma forma, mas pode ser vista de muitas maneiras através de diferentes países e pessoas. Além disso, o movimento e realocação de povos ao longo da história fazem parte do plano especial de Deus. Migrações têm sido muito importantes para o crescimento das sociedades. Movimentos de povos, quer por escolha própria ou forçados, causaram contatos culturais importantes e a disseminação de ideias. Por exemplo, o movimento dos povos indo-europeus falantes para a Europa e Ásia, que se pensa serem parentes de Jafé, teve um grande impacto nas línguas e culturas desses lugares. A história de uma mulher moabita chamada Ruth, que estava relacionada ao rei Davi e depois a Jesus, demonstra como a providência divina pode operar através de pessoas de diferentes origens. O lugar de Ruth na árvore genealógica de Jesus mostra que o plano de Deus ultrapassa as diferenças raciais e culturais, reunindo pessoas de todo o mundo para executar seus planos. Além disso, a história de José no Egito mostra como Deus pode usar pessoas para realizar seus planos. José tornou-se poderoso no Egito depois que seus irmãos o venderam como escravo. Ele ajudou a salvar sua família da fome. Esta história demonstra como Deus pode usar situações difíceis, como mudanças, e ser forçado a deixar sua casa para fazer o que deseja. O Novo Testamento mantém essa ideia da providência divina e da diversidade. O relato do dia de Pentecostes em Atos 2 é um forte exemplo. Pessoas de todo o mundo estavam em Jerusalém nesse dia, e todas ouviram os profetas falando em suas próprias línguas. Este evento incrível mostrou a derrubada das barreiras linguísticas e a reunião de diferentes grupos de pessoas em torno da mensagem do Evangelho, sublinhando que as boas novas sobre Jesus Cristo são para todos, independentemente de raça ou cultura. O trabalho de Paulo demonstra que a igreja primitiva era ainda mais aberta às diferenças. Paulo, como apóstolo dos gentios, falou com pessoas de todos os estratos sociais. Em suas cartas às igrejas primitivas, ele frequentemente discutia diferenças raciais e culturais e instruía os cristãos a se verem como parte de um só corpo em Cristo. Paulo diz em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Este versículo enfatiza que para aqueles que creem em Cristo, não há diferença entre eles. A ideia da providência divina na variedade de pessoas também tem grandes efeitos sobre como vemos e tratamos outras pessoas. Devemos tratar todos com respeito e honra, porque sabemos que todos fazem parte do plano de Deus. Isso nos impulsiona a olhar além de nossas diferenças e valorizar o que cada pessoa e cultura trazem ao mundo que ninguém mais faz. Além disso, perceber que as diferenças entre as pessoas são algo positivo pode nos motivar a trabalhar por mais união e paz. Isso nos diz para apreciar a diversidade de culturas, ao mesmo tempo em que procuramos pontos em comum e estabelecemos conexões entre os grupos. Esta visão está alinhada com a imagem bíblica de uma humanidade diversa, mas unida, como na imagem da nova criação em Apocalipse 7:9, onde adoradores de cada país, tribo e língua estão diante do trono de Deus. A ideia da providência divina na diversidade das pessoas é poderosa e nos ajuda a entender o plano de Deus para nós. Ela mostra que as pessoas são diferentes de propósito e nos encoraja a aceitar e desfrutar essa variedade como parte do plano criativo de Deus. As histórias e lições da Bíblia nos mostram como a mão de Deus molda o crescimento das sociedades e une diferentes grupos de pessoas para realizar seus planos.
Esse conhecimento promove a união, o respeito e a admiração pela complicada e bela teia de culturas humanas que demonstra como Deus fez o mundo. Finalmente, exploramos as ideias religiosas interessantes e profundas sobre de onde as pessoas vêm e quão diferentes elas são. Desde o tempo em que Deus criou Adão e Eva, vimos que todas as pessoas vêm do mesmo lugar. Elas foram feitas à imagem de Deus. Pessoas relacionadas a Noé, especialmente Jafé, mudaram-se para a Europa e Ásia. Elas se adaptaram aos seus novos lares e contribuíram para a rica trama da cultura humana. A história da Torre de Babel mostrou como a ajuda de Deus levou à criação de novas línguas e culturas. A história dos filhos de Jacó mostrou como o povo escolhido de Deus se misturou com pessoas de outras nações, adicionando à riqueza da história humana. Além disso, observamos como o clima e o ambiente afetam as características físicas, mostrando como o plano de Deus para as pessoas prosperarem em uma variedade de ambientes. Por último, falamos sobre a ideia da providência divina na variedade de pessoas, focando em como as diferenças entre nós são parte do plano de Deus, mostrando quão criativo Ele é e como todas as pessoas sob seus cuidados são uma. Obrigado por assistir. Por favor, curta, comente e inscreva-se no nosso canal se achou este vídeo interessante. Com sua ajuda, podemos trazer mais conteúdo interessante e útil. Nos vemos no próximo programa.